Deus maravilhoso, toda honra e toda glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, que está sempre aqui a nos ensinar como caminhar, como prosseguir, avançando. Nós, no vídeo passado, nós vimos sobre a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, né, em que Paulo sofreu aquela tribulação na Ásia, né? E aqui hoje nós vamos ver a mesma epístola, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, só que agora é do versículo 9 ao 11, para ver o que aconteceu com Paulo depois aquele conselho do versículo 8 que ele deu às pessoas ali, que ele estava escrevendo as cartas às pessoas de Corinto, né? A igreja de Corinto. Então aqui a partir do versículo 9, para nós verificarmos aqui os grandes livramentos que Deus deu para Paulo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo está se referindo aqui ao livramento que Deus deu para ele. Ora, mas que aflição foi aquela? Eu vou revisar aqui um pouco, porque Paulo tinha sido avisado 3 vezes para não pregar a palavra na Ásia. A primeira foi pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo. A segunda, pelo Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo. E a terceira, pelos companheiros dele, que rogaram a Paulo, impedindo Paulo de não pregar a palavra lá no teatro, né, de Éfeso. Então, 3 livramentos. O Espírito do Senhor sempre nos dá livramentos, assim como ele confessou aqui. Ele nos dá por falar em livramentos, o Espírito Santo do Senhor foi deixado aqui para nos dar essa margem de segurança. O que é uma margem de segurança? O Senhor sempre está nos alertando. Não vá por ali, que por ali é perigoso, não é? Paulo ouviu, Paulo prosseguiu a viagem dele. Ele chegou lá e queria pregar a palavra lá. Só que os companheiros dele, pela terceira vez também, impediu Paulo, mas ele queria pregar a palavra. E quando ele fala aqui no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio sobre nós na Ásia, quer dizer, sobre todos os companheiros dele, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ora, Deus deu livramento, deu, como ele confessa aqui. E ele confessa uma coisa interessante, que ele fala assim: contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Por que Paulo fala assim? E sim Deus, que ressuscita os mortos. Ele fala assim porque o nosso Senhor Jesus nos deixou garantia de, se nós obedecermos, teremos grandes livramentos. O negócio é obedecer a voz do Espírito. E obedecendo a voz do Espírito, o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, a partir desses versículos aqui, em que Ele deu livramento, Deus deu livramento a Paulo. Ele está pedindo aqui oração, ele falou que recebeu benefícios pelas orações do povo ali da igreja, não é? Mas
Vamos ver que imagem é essa de segurança que o Espírito do Senhor nos dá. Primeira coisa, vamos lá para Lucas 9, capítulo 9. Vamos verificar alguns versículos só. Olha, o que o Senhor Jesus nos deixa de garantia, mas nós temos que obedecer. Então aqui, vamos capítulo 9, do versículo 23 e 26. Dizia a todos, o Senhor Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Bem? Porque ele fala assim, negue-se a si mesmo. Negar o quê? Negar a sua própria vontade. Negar os seus desejos da carne. Negar a vaidade. Negar a arrogância. Negar a altivez. Negar todo o desejo da carne. Negar o pecado. Negar muitas coisas. Porque o Senhor Jesus nos ensina a praticar essas coisas, porque é como a disciplina. A disciplina que você dá para um filho. Como disciplinar o seu filho? Como disciplinar? Então, tem que orientar, que ele tem que renunciar a muitas coisas. Quando criança, quando você avisa, olha, ali você não pode mexer. Mas quando nós temos essa consciência, esse sininho aqui que toca, quando estamos fazendo alguma coisa errada, ou quando deixamos de obedecer. Mas a criança, a própria criança, quando sabe que ali não pode mexer, quando ela vai mexer, ela olha para a mãe ou para o pai. Não é? Ela já não mexe. Porque ela tem aquele sininho de aviso. E o aviso que o Senhor Jesus nos dá equivale a essa margem de segurança que o Espírito Santo, deixado por Ele, nos garante. Se nós obedecermos, preste atenção, ele fala assim, né? Negue-se a si mesmo. Quem quer vir após mim, né? A si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia após dia, dia a dia. Não é, eu vou me negar hoje, mas não, é dia a dia. Dia a dia. E aqui no versículo 26, ele fala assim também, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se. Em Lucas fala a perder-se. Ou a causar danos a si mesmo. É uma pergunta que Jesus está fazendo. Paulo sofreu danos, aliás, durante toda a pregação dele, as viagens dele, sofreu muitos danos. Mas esse aqui da Ásia, ele falou que desesperou da vida, da própria vida. Quer dizer, foi acima das forças dele, confessa, foi acima das nossas forças, dele e dos companheiros dele. Então, prestando atenção aqui, ele sofreu danos, sofreu. Danos psicológicos, danos físicos também. Então, o Senhor Jesus fala assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se. É claro que Paulo, aqui é um apóstolo excelente, ele, para desesperar da própria vida, porque ele estava perdido, vier a perder-se, ou a causar danos a si mesmo. Como nós podemos causar danos a nós mesmos? Se não obedecermos, se não ouvirmos a voz do Senhor, se formos fazer alguma coisa. Eu vou somente aqui dar como diz o outro, uma palhinha aqui sobre o que é uma margem de segurança. Que margem é essa de segurança que o Senhor Jesus nos ensina? É essa margem aqui. Nós vamos ler aqui em Lucas 14. Presta atenção. Quanto maior a margem de segurança, isso também é filosofia de mercado, de investimento. Presta atenção.
onde você está investindo no reino dos céus, obedecendo à lei de Deus, que é o Senhor Jesus, é a lei viva, está obedecendo? Então vamos lá. Quanto maior a margem de segurança, maior o retorno e menor o risco. Preste atenção. A repetição desta filosofia, que é uma filosofia de mercado, desta filosofia de maneira disciplinada. Prestou atenção? De maneira disciplinada. E o que o Senhor Jesus está falando aqui? Vamos lá, continuando essa descrição. Aumenta muito os retornos. Ó, você obedeceu, obteve muitos retornos. Quanto maior a tua obediência, maior em dar ouvidos à voz do Senhor, maiores os retornos. E reduz as perdas nos momentos negativos. Reduz as perdas nos momentos negativos. Se Paulo tivesse ouvido, pelo menos a segunda vez que o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus falou com ele, Paulo, estou te impedindo de você pregar a palavra na Ásia. Ele talvez não tivesse sofrido tantas aflições, né? A ponto de desesperar da própria vida. Não só eles, os companheiros também. Reduz as perdas nos momentos negativos. Essa margem de segurança de um investimento é a diferença entre o preço que se paga e o valor real. Essa margem de segurança é a diferença do preço que você vai pagar. O preço que se paga, Paulo pagou o preço, mas Jesus pagou um preço muito mais alto, mas Paulo estava proclamando a palavra de Deus. E o valor real, isso aqui é a filosofia de mercado, mas agora vamos para a filosofia do nosso Senhor Jesus aqui, a palavra de Deus. Ele está nos ensinando a nos esvaziarmos de toda ansiedade, preocupação, de toda corrida da vida, de todo desejo da carne. Eu quero fazer meu próprio desejo. Não, eu quero fazer um atalho. É isso que ele está falando. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar danos a si mesmo. Vamos lá. Aqui, vamos ver como o Senhor nos ensina a calcular. Presta atenção. E no Lucas 14, tá? Versículo 27 em diante. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, porque aqui ele está orientando, olha, você tem que me obedecer, negue-se a si mesmo, né? Aí, sim, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Aí aqui no Lucas 14, versículo 27, ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele falando aqui. Tem muitos que seguem a Jesus, mas estão somente atrás das bênçãos. E não estão querendo sofrer nada, não querendo pagar nenhum preço. Nenhum preço. Não quer sofrer aflições. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, sim, porque tem muitos que vão na multidão, mas não estão com o coração lá, não estão realmente seguindo a Jesus de coração. Aí aqui ele vem orientando. O que você tem que fazer para ter disciplina? Qual é a disciplina que o nosso Senhor Jesus nos ensina para nós aplicarmos aqui na terra e também no céu? Olha só, versículo 28. Pois qual de vós,
pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular. Prestou atenção? Qual de vós, pretendendo construir uma torre, uma casa, um edifício, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Sublinha aí, vamos, sublinhe em nome de Jesus. Está pretendendo construir algo? Aqui na terra está pretendendo construir algo no reino dos céus? Com a obediência, com atitudes, com negar-se a si mesmo, negar o desejo da própria carne, negar o pecado. Está pretendendo construir algo no reino dos céus? Então, ele faz essa pergunta. Calcular os meios, verificar os meios se tem para a concluir. Para a concluir. E aqui no versículo 29, ele fala assim: para não suceder, ele deu o conselho. Agora vamos obedecer. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombam dele. Todos os que virem zombam dele. Vamos continuar dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Vamos seguir o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. Presta atenção. Tomou a cruz de Cristo? Tomar a cruz é fazer a vontade de Cristo. É se negar as próprias vontades, seus próprios planos, porque os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não são. Muitas vezes planejamos tanta coisa. Eu vou construir. Fale com o Senhor. Ele nos dá essa orientação, essa margem de segurança maravilhosa. O Espírito Santo foi deixado para isso. Se você está pretendendo construir alguma coisa, não se assenta primeiro. Qual de vós que não se assenta primeiro para calcular a despesa? Quando você vai edificar uma casa, você vai procurar o quê? Vai fazer um orçamento, não vai? Você vai procurar o maior preço ou o menor preço do material? O menor preço. Filosofia de mercado. E Jesus aplica aqui. Tem que se assentar primeiro, fazer cálculos. Se eu vou conseguir chegar até lá, se eu vou conseguir terminar a obra. Se eu calcular como está a sua vida espiritual, a tua estrutura espiritual. Isso só pode ser feito através da palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar os meios para a concluir? O Senhor Jesus está dando a dica aqui, como você tem que fazer. Como você tem que fazer? Para não suceder de passar vergonha. Já pensou? Passar vergonha à vista de todos. Sim, porque tem sempre alguém te observando. Tem sempre alguém me observando. Tem sempre alguém observando as tuas atitudes, a tua construção, o teu testemunho. Tem sempre alguém. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, aí você naquela correria não se assentou para calcular. Não, eu vou construir. Aí chamou, comprou e tal, construiu, fez o alicerce. E aí, agora? Meu Deus! Agora não tenho os meios para concluir. Aí, vão passar assim, vão olhar.
Olha, aquele homem começou a construir e não pôde acabar. Nós temos que obedecer ao Senhor. Qual o investimento que o Senhor está nos orientando aqui? Qual a disciplina? Disciplina. Porque até no meio secular eles ensinam disciplina. Esta repetição disciplinada é disciplina. E por falar em disciplina, em margem de segurança, o Senhor Jesus aqui nos ensinando, vamos obedecer a Ele, vamos obedecer, obedecer. Aqui, obedecendo ao Senhor Jesus, nós temos um retorno, aliás, retornos excelentes, retornos permanentes. Vamos um outro exemplo muito assim, maravilhoso assim em relação à obediência, a negar-se a si mesmo, hein? Evitar a correria, ficar afoito, querer fazer logo, querer fazer atalho. Vamos lá. Gênesis 25 é sobre Esaú e Jacó. É terrível, hein? Terrível. Então, aqui a partir do versículo 29, tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, quer dizer, fraco, com fome, presta atenção. Esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, né? Esmorecido, fraco, desanimado, com fraqueza no corpo. Disse Jacó, olha só, a perspicácia de Jacó, a inteligência. Ele aproveitou aquele momento de fraqueza do irmão, que ele estava com fome, estava esmorecido. Disse Jacó, olha o termo que ele usou, presta atenção. Vende-me, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Prestou atenção no detalhe aqui? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu. Quem respondeu? Esaú. Eu estou a ponto de morrer, quer dizer, de morrer de quê? De fome, que ele estava falando, devia ser, né? Porque ele era jovem. Eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará? Olha só, como às vezes as pessoas, por um ímpeto, por um detalhe, perdem a bênção. Perde a bênção eterna. De que me aproveitará o dinheiro, o direito, aliás, o direito de primogenitura? O que me aproveitará? Eu estou morrendo, eu estou pronto a morrer. Estou a ponto de morrer. Morrer de quê, Esaú? Morrer de quê? Do que me aproveitará o direito da primogenitura? Então, olha, então disse Jacó, jura-me primeiro, porque a palavra de um homem, naquela época, quando ele falava, era cumprida. Mas Jacó queria aquela garantia, esperto, né? Muito esperto. Ele queria aquela garantia. Jura-me primeiro. Preste atenção, quando a pessoa vai fazer um investimento ou construir algo em qualquer lugar, principalmente no reino dos céus, porque aqui
quando ele fez isso aqui, foi ligado aqui na terra e foi ligado no céu. Jura-me primeiro. Oh, meu Deus. Ele jurou e vendeu. Prestou atenção no detalhe? E vendeu. Ele vendeu. Vendeu o seu direito. Não venda o seu direito. Não venda o seu direito de herdar o reino dos céus por uns poucos trocados, pela artimanha do nosso adversário, porque ele está sempre lançando banquetes. Vamos continuar aqui. Ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. A palavra tem poder. Principalmente a palavra de Deus. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se, quer dizer, saciou a sua fome, a sua carne, não negou-se a si mesmo. E perdeu para sempre, teve um prejuízo eterno. Nós estamos falando aqui de margem de segurança. Teve um prejuízo eterno. Teve um retorno temporário. Preste atenção, retorno temporário, que foi saciar a fome dele. A fome. Agora, Jacó teve retorno, o quê? Jacó teve? Hein? Teve um retorno permanente. Retorno que durou a vida inteira dele. E um retorno que foi de geração em geração. Preste atenção. A palavra de Deus tem poder, gente. Não troque a sua bênção por um prato de lentilhas. Não troque. Construa o seu edifício celestial. Nós somos muito ricos, nós temos mansões nos céus. Quando o Espírito Santo de Deus falou assim para Paulo: Paulo, eu estou te impedindo de fazer uma coisa, que Paulo tinha sede. Paulo tinha sede de almas. Mas o Espírito falou com ele, como aquela margem ali: não faça isso. Como aqui Esaú estava satisfazendo o desejo da carne. Se ele tivesse seguido aqui a orientação do Espírito do Senhor: negue-se a si mesmo, renuncie a essas coisas que são temporárias, é retorno temporário, é retorno que depois vai te deixar um amargo na sua garganta, no seu estômago. Você vai ficar eternamente com... agora não tem mais como voltar atrás. É muito sério. É muito sério. Não troque a sua bênção. Ai, mas ali eu vou ganhar muito dinheiro. Mas você vai pesquisar, né? Se o negócio é certo. Vai pesquisar, né? Se naquele local realmente tem pessoas que estão ali pregando a verdadeira, a palavra de Deus, sem manipular a palavra de Deus. Prestando atenção, mais uma vez. Jacó teve um retorno permanente, um retorno maravilhoso, de geração a geração. Porém, Esaú amargou e ficou amargando de geração a geração. Esaú ficou rico? Ficou. Esaú era rico. Jacó ficou rico? Ficou. Mas Jacó também pagou um precinho lá na frente. Por ele ter usado dessa artimanha, assim, dessa eficácia de conseguir, né, aquele direito através, se aproveitando da fraqueza do irmão.
certo? Esaú não vigiou hora nenhuma. Jacó se aproveitou disso. Fique de olho nos aproveitadores. Jacó era abençoado? Sim, Esaú também. Né? Aí tem muita gente que pergunta, nas cartas de Paulo principalmente, será que Deus amou mais a Jacó do que Esaú? Não. Não. Esaú não negou-se a si mesmo. Esaú que satisfez o desejo da carne. Não seguiu o conselho. Jacó se aproveitou disso. Ore ao Senhor para que Ele continue dando essa margem de segurança que vem do Espírito Santo. Quando Ele te avisar, não faça isso. Não vá por ali. Não entre ali. Mesmo que Ele te avise, como Ele avisou a Paulo. Não, eu estou te pedindo, Paulo, de você pregar a palavra. Ora, pensa bem. Né? Você, estou te pedindo de pregar a palavra. Aí meu Deus, mas como pode ser isso, Senhor? Deus é Deus. Deus é Deus. Se Ele falou para não seguir por ali, é porque lá na frente Ele viu o que ia acontecer. Aí Ele livrou. Ele te livra também. Agora, se você fizer isso aqui que Esaú fez, não tem como retornar. Você trocar a sua bênção eterna, a bênção celestial, a graça de Jesus, por um banquete terreno, por coisas terrenas, para satisfazer o desejo da carne. Aí satisfaz o desejo da carne. Aí, mais à frente, o Espírito Santo fala assim, você não me obedeceu, você não seguiu o meu conselho. E aí vai pagar aquele preço, como Paulo pagou ali. Não é? Como Esaú pagou, Jacó também pagou o precinho dele lá na frente, para deixar de ser, enganar o irmão. Não é? Mas todos os dois abençoados por Deus. Deus livrou Jacó de sofrer danos pelo seu irmão Esaú, quando ele voltou para se encontrar com o irmão. Que ele viu que estava faltando alguma coisa, faltava se conciliar com o irmão. Não deixe que a ira chegue até a noite. Antes disso, você tem que se conciliar com o seu irmão. Mesmo que ele tenha te enganado, mesmo que ele tenha feito alguma coisa para você que você não quer esquecer ou esqueça. Perdoe. Perdoe. Em nome de Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus nos ensinando mais uma vez. E aqui Paulo também agradece as orações da igreja de Corinto. Ele agradece as orações. Agradece muito. E ele afirma: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. O Senhor vai continuar a te livrar. Agora tem coisas que não dá para voltar atrás. Tem coisas quando você dá a sua palavra e você efetua aquela ação, como no caso aqui de Jacó e Esaú. E Jacó falou o termo mesmo de vender. Vender. Vender o direito. Esaú vendeu o direito. Ele vendeu o direito dele. O Senhor livra? Livra. Mas tem casos que não dá para você voltar atrás. A perda é grande. Nos momentos negativos, como está aqui a definição de margem de segurança. Confie na margem que o Senhor Jesus deixou aqui para nós, o Espírito dele, para nos ensinar a ter domínio próprio, a ter mansidão, amor, confiança, tantas coisas, esperança. Amém? Tem coisas que não dá para você desfazer.
Mas o Espírito Santo conforta o teu coração e fala contigo: perdoe, perdoe. Se você foi enganado por alguém, ou sofreu algum dano, como o Senhor Jesus fala aqui, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar danos a si mesmo. Olha que danos que sofreu Esaú e Paulo também. Jacó não, sofreu mais tarde, um pouquinho. Mas não se compara a perda do direito de própria vontade, que Esaú vendeu o direito dele. Então, perdoe, siga o conselho. Siga o conselho aqui. Por qual de vós, pretendendo construir uma torre, preste atenção, não se assenta primeiro para calcular as despesas. Se assente primeiro em todas as situações. Se você estiver com fome, sem pensar direito, para um pouco, se assenta, espera. Mesmo que você ainda esteja com fome. Falando assim, né? Mesmo que você ainda esteja ali necessitando saciar a sua carne, mas você para, pede: Espírito Santo, me dá paciência. Eu não posso fazer isso agora. Senhor, ilumina a minha mente. Se assente primeiro para calcular todas as tuas atitudes, as suas palavras, as suas respostas que você vai dar. Se assente primeiro e adquira essa margem de segurança do nosso Senhor Jesus, que nos dá e disciplina também. Disciplina. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta orientação, pela Tua palavra, Pai. E perdoe. Perdoe. E seja perdoado também. Se concilie com seu irmão, com o seu próximo. Se ele te causou algum dano, ou se você mesmo se causou um próprio dano a si mesmo, pela desobediência, aqui da palavra, dessa instrução aqui do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. E todos nós, com muita alegria no coração, fala assim: obrigado, Senhor, pela Tua instrução maravilhosa. Essa orientação linda do Teu Santo Espírito, Pai. Só o Espírito Santo de Deus mesmo para isso. Para fazer conosco essas coisas. Para nos ajudar a perdoar e a ser perdoado. Como está escrito no Pai Nosso. Como o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.